8 em cada 10 pessoas pedem a conta por causa do líder. Esse é o resultado que foi trazido por uma pesquisa do Instituto Gallup em 2023. Pare para pensar como o líder impacta na produtividade, na felicidade e nos resultados de uma equipe. O líder interfere mais de 70% quando a gente fala em aspectos como resultado, rotatividade, retenção de talentos, absenteísmo e saúde mental no trabalho. Então, olhar para a liderança é uma coisa muito, mas muito importante nesse momento. E nesse momento, liderar traz um desafio enorme. Nunca, em outros tempos, a gente teve, trabalhando em conjunto, várias gerações como nesse momento. Nesse momento, nós temos 4 gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho. Temos aqueles que não querem se aposentar porque se consideram produtivos e jovens e permanecem trabalhando porque ainda podem produzir e gerar resultado. E tem aquele que está entrando no mercado de trabalho agora, que não sabe muito bem ainda nem o que ele quer ser quando crescer. A gente tem essa realidade trabalhando junto e trocando. E coisas como vista a camisa da empresa, como tem que matar um leão por dia, que na minha geração era normal e a gente escutava, para essa geração não faz mais nenhum sentido. Então, como a gente aprendeu a liderar, que era comando e controle, lembra? Com certeza você, se é da mesma geração que eu ou mais velho, você já escutou que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas nesse momento, o jeito comando-controle não funciona mais. E aí o que a gente vê? A gente vê líderes sobrecarregados, perdidos, cansados, reclamando das gerações mais novas, sobrecarregados e com alguma infelicidade em relação ao trabalho. Eles se sentem esmagados, né? Porque eles estão entre a pressão por resultados do nível de cima e a necessidade de gerir pessoas diferentes embaixo. Enquanto o nível de cima pede mais, o nível de baixo pede olhe para mim e faça diferente. É um momento que a gente precisa olhar com cuidado para esse líder para poder fazer um trabalho que ele se empodere desse novo momento e desse novo jeitão de liderar. Algumas pesquisas dizem que esse ano ou nos próximos anos, a maior habilidade que um líder precisa ter é aprender a aprender. Porque 50% das habilidades da liderança no futuro a gente ainda não tem. Liderar com esse momento de mudança é muito difícil, é muito desafiador. E a gente precisa entender o que é que a gente espera desse líder. Que líder a gente quer? Muitas vezes a gente cobra a atitude desse líder. Quer que ele faça diferente, que ele tenha uma postura diferente. Mas será que a gente ensina o que ele precisa fazer? Será que ele tem conhecimento suficiente para fazer aquilo que a gente pede? Será que, quando a gente pede atitude, a gente forneceu conhecimento e treinou as habilidades necessárias para ele ter o conhecimento, ter a atitude que a gente quer? Lembra o chá que tantas vezes a gente fala, conhecimento, habilidade, atitude? A gente está pedindo para que o líder tenha uma atitude, um posicionamento, mas a gente não treinou as necessidades, as habilidades e os conhecimentos que ele precisa ter. E para que a gente consiga essa liderança transformadora que é tão desejada e tão falada ultimamente, a gente primeiro precisa preparar o líder para a primeira etapa da liderança, que é o gerenciar, que é tocar uma operação, que é se desenvolver enquanto ele treina a equipe, que é buscar o resultado. Quando ele consegue dominar esse nível, aí sim ele está pronto para liderar. Liderar no sentido de inspirar, de continuar buscando desenvolvimento, mas agora entendendo que ele inspira as pessoas, que é através das pessoas que ele consegue o resultado. Ele consegue entender que delegando, ele aumenta a chance de sucesso dele. Ele treina as pessoas, ele desenvolve. Aí sim, ele está preparado para ser um líder que transforma, ser um líder que inspira, mas que influencia e que desenvolve, com o apoio da equipe, pessoas e os processos, né? Ele tem uma visão muito mais estratégica. Então, para que a gente consiga desenvolver esse tipo de liderança, a liderança transformadora, é preciso que a gente tenha autoconhecimento, que a gente olhe para a gente
e entenda se a liderança é o lugar que a gente quer ficar. Quais são as competências que a gente tem ou as que faltam para a gente conseguir inspirar e mover uma equipe. Também é preciso desenvolver a inteligência emocional, entender que somos seres emocionais, que a gente precisa entender que as emoções não são boas e nem ruins, elas estão aqui no nosso corpo, no nosso jeitão, e que a gente precisa entender como é que a gente age sob o efeito dessas emoções. Precisa também desenvolver a comunicação assertiva. Quanto melhor é a sua habilidade de comunicar, quanto mais você consegue tirar o que está aqui na sua cachola e passar de uma boa forma para a sua equipe, mais assertivo e produtivo você é. Precisa aprender também a fazer gestão de conflito. Liderar é gerir conflito. Conflito entre a equipe, conflito com os líderes, os outros setores, conflito com o cliente. Então, ter habilidade de negociação e gerir as pessoas que estão envolvidas faz parte também dessa liderança transformadora. Liderar em tempos de mudança é difícil, mas entender qual é o padrão da mudança, o que se espera, qual é o passo a passo que precisa fazer, vai te trazer mais segurança para que você consiga inspirar, transformar essa equipe, transformar as pessoas e transformar os resultados em uma coisa mais leve de ser alcançado. Felicidade e cuidado com a saúde também faz parte do trabalho de um líder que inspira. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você alinha o seu propósito ao propósito que você tem no trabalho, mais inteiro você é, muito mais feliz você é e muito mais impacto você gera nas pessoas que convivem com você.